Deixa eu chamar o Machado pra gente falar sobre o Vasco da Gama, as reclamações do presidente, né, do Pedrinho. Fala, Machado. Bom, Azevedo, o Vasco acabou eliminado no último sábado para o Flamengo, 2-1 no Maracanã, mais uma derrota para esse rival. Nos últimos 32 jogos, apenas 2 vitórias do Vasco, 19 do Flamengo. Negócio assim avassalador. Agora, é óbvio que teve o lance polêmico do Bruno Henrique. Para trazer aqui a fala do Pedrinho, a fala também da comissão de arbitragem da FERJ, ou seja, vamos debater o assunto, nos debruçar sobre esse assunto. Agora eu queria tratar de 2 questões. A primeira, o Vasco de novo faz um bom primeiro tempo, a exemplo da primeira partida, e no segundo tempo perde intensidade, volume ofensivo de jogo, tem um arremate ou outro, mas foi muito aquém do que a gente esperava. E o Carille falou sobre isso na entrevista coletiva. É isso, acho que já cobrei ali no final que a parte de organização, a parte tática é da minha responsabilidade, mas a parte técnica é muito da responsabilidade deles, né? Então a gente ainda tem alguns erros que não pode, erros simples, né? Com a bola no nosso pé, uns erros que a gente não pode aceitar, e muito menos eles como atleta vestindo essa camisa tão pesada com tanta história, uns erros tão simples que aí, é claro, com a qualidade do adversário, a bola fica mais com o adversário e você passa a correr errado. Bem, terminando o jogo, o torcedor do Vasco, o que ficou no estádio, acabou pedindo a saída do Fábio Carille, que é natural, a insatisfação com o trabalho do treinador. Ele também respondeu sobre esse assunto. Eu já falei sobre isso e vou repetir. É uma torcida que ela tá machucada e a gente aqui dentro também tem que entender isso. Ainda mais vendo os 3 adversários aqui da cidade conquistando nos últimos anos. Os 3 times conquistando Libertadores, enfim, Copa do Brasil, Brasileiro. Então essa paciência que eles não estão tendo, e não é de hoje, o ano passado passou 4 técnicos. Então ela não é de hoje, ela não é de agora. Mas aqui dentro, assim, muito convicto daquilo que eu imagino, daquilo que eu penso e o tanto que a gente pode melhorar. Bom, e o Fábio Carille, Azevedo, ainda no final ali da coletiva, falou sobre a situação do Felipe Coutinho, que foi algo muscular, que ele vai realizar exames. E assim, tem 3 semanas até o primeiro confronto no Campeonato Brasileiro contra o Santos, dia 30. Ou seja, até lá, sendo uma lesão mais branda, ele tem tempo hábil para estar em campo, ou pelo menos estar à disposição do Carille nesse primeiro jogo do Brasileirão. Tem que ver, né, cara, quando que a gente vai ter realmente Felipe Coutinho jogando pelo Vasco de fato, né, ajudando a equipe, né, assim, porque ele faz um lance ou outro ali, lance de efeito, um bom passe e tal, mas por enquanto o custo-benefício é péssimo, né, e na mesma situação o Paê, enfim, o time do Vasco não se ajuda. Mas falando sobre a arbitragem do Clássico, cara, e pra mim tem 2 situações. Primeiro ponto, e isso eu deixei muito claro depois do jogo, o Flamengo é infinitamente superior ao Vasco, tá? Isso é um fato. Independente de arbitragem, pra mim, o Vasco teria muita dificuldade de conseguir essa classificação. Segundo ponto, a arbitragem, mais uma vez, falhou feio. Falhou feio. Em 2 lances, pelo menos, assim, que você tem a clareza de ver depois com replay, se você tiver um pouquinho de boa vontade. O Bruno Henrique já tinha o amarelo, era pra ter sido expulso, numa cotovelada que ele deu no... Me fugiu agora quem foi o jogador, que foi... Também não lembro. Mas enfim. E depois, ele marca o gol que, cara, a linha traçada... Primeiro que eu nunca vi um VAR tão rápido, né? Tão veloz, num lance tão ajustado. E o impedimento do Bruno Henrique foi claro, né? Assim, eu não sei se você concorda, Gabriel. Então, vamos lá. Com relação à expulsão do Bruno Henrique, eu concordo plenamente. O Bruno já tinha um amarelo, aquela entrada dele com o braço foi pra pelo menos mais um amarelo. Só um detalhe, a galera tá aqui, João Vitor, foi o cotovelado no João Vitor. Assim, é bom a gente só salientar que o lance passível de amarelo, ele não vai pra revisão e isso acaba complicando a vida do árbitro, que não observou o lance, tinha que ter observado, independente de VAR. Esse lance do Bruno Henrique, em que ele vai com o braço mais forte, ele é o típico lance que você, em tese, não precisa do auxílio do VAR, é um lance no alto, você tem uma visão legal pra você tomar a decisão. Eu acho que ali tem um erro, e aí é óbvio que um cara como o Bruno Henrique, não precisa nem dizer a diferença que ele faz num clássico desse porte, tanto que fez o gol. No lance do gol, eu também fiquei com a impressão de impedimento, Azevedo, mas aí a gente vai precisar se debruçar sobre a questão da linha que é usada no Campeonato Carioca, e eu acho que esse é o debate que é até mais importante.
pela linha que a Ferdi utiliza, eu consigo entender o gol ser validado. Só que a gente tem que entender por que só a Ferdi usa essa linha mais grossa. Eu acho que deveria existir um padrão nacional. Porque aí, de repente, esse gol, acho que num brasileiro da vida ele teria sido anulado. Com certeza. E no Campeonato Carioca, com a linha um pouco mais grossa, aí você vai pegando lá frame a frame e você consegue colocar como um gol legal. Eu entendo até a decisão. Na hora eu fiquei com a impressão de impedimento, olhando o replay, mas aí tem uma tecnologia à disposição. E essa tecnologia utilizada no Cariocão, ela coloca uma linha mais grossa que, em tese, para beneficiar o atacante. E aí pode ser o Bruno Henrique, pode ser o Verratti, pode ser qualquer outro atacante, Germancano, qualquer um. É uma situação para você, de repente, não ter que anular um gol por milímetros, coisa que aconteceria nesse caso. Eu sou contra ter uma linha diferente só no Campeonato Carioca. Deveria ser um padrão nacional. Ou é a linha grossa para todas as competições, ou é a linha mais fina para todas as competições. Só que aí tem um outro ponto também. Senhor Pedrinho e todos os outros dirigentes sentam junto com a federação e aceitam essas mudanças. E aí depois eles mesmos vão lá sentar numa mesa de entrevista coletiva para reclamar sobre o lance. Então eu consigo entender o gol validado por conta da linha que é utilizada no Campeonato Carioca. Agora, com relação à expulsão, concordo. Bruno Henrique poderia ter sido expulso. Deveria ter sido expulso. Pois aí, enfim, esse assunto, é claro que ele gera um debate acalorado, né, cara? Geralmente parcial, né? Cada um defendendo o seu lado. E agora, eu acho que o Vasco, né, e isso na pessoa do Pedrinho, cara, tem que se preocupar em montar uma equipe competitiva. E esse Campeonato Carioca, eu sempre digo, né? Campeonato Carioca é uma extensão de pré-temporada. E essa extensão de pré-temporada tá mostrando ao Pedrinho que é necessário um time mais forte para disputar esse Campeonato Brasileiro. Que o Vasco precisa de mais jogadores, eu não tenho dúvida. Eu só não concordo que o Vasco é esse time tão fraco como muita gente tá querendo pintar. Você acha que o Carille tem... Porque a torcida tá pegando no pé do Carille, né? Eu acho que o time desenvolve bem taticamente e existe uma limitação. Qual é o grande problema nesse momento, 10 de março? É que a comparação tá sendo feita com o Flamengo, gente. E não dá. Infelizmente não dá. Se em tradição as equipes se equivalem, em momento o Flamengo tá num abismo de distância do Vasco. O problema não é nem momento, cara. Quando a gente fala momento, é o momento do Palmeiras, é o momento do Atlético. O Vasco já vem se tornando uma realidade há alguns anos, né, cara? A gente tá falando de momento porque a gente tá comparando agora. Mas realmente virou a realidade do Vasco estar muito atrás do Flamengo. E assim, nesse ponto é quase impossível descontar essa desvantagem sem um investimento como o investimento da SAF. Essa é a realidade. Então eles vão jogar contra 30 e tantas vezes, como aconteceu nos últimos 5 anos, e o Vasco vai vencer 2. É muito cruel, mas é o número que se estabelece. E o Vasco, me parece não ter muita condição de igualar. Se a comparação for Vasco e Flamengo, o pessimismo vai se instalar. Porque o Vasco jogou como nunca e perdeu como sempre, nas 3 ocasiões do Campeonato Carioca. Ainda foram 3 confrontos. O que ajuda a deixar esse cenário ainda mais desgastante para o torcedor do Vasco. Agora, se a análise do Vasco for dentro da realidade do Vasco, qual é a realidade do Vasco hoje? O Vasco, ele é para brasileiro, por exemplo, vamos esquecer Copas, né, que pode acontecer qualquer coisa. Num brasileiro, o Vasco é ir para meio de tabela, se tudo der certo, dá pra beliscar uma Libertadores, afinal de contas muita gente vai pra Libertadores, e se der tudo errado também, não dá pra descartar uma briga lá embaixo. O meio de tabela, ele é complicado, é uma linha fina ali que pode te inclinar a uma campanha boa ou uma campanha ruim. Corinthians ano passado, tava lutando contra o rebaixamento, deu uma arrancada, terminou na Libertadores. Eu acho que o Vasco tem capacidade de fazer um campeonato competitivo contra seus rivais diretos. Os rivais diretos do Vasco são as equipes de médio pra baixo no campeonato. Essa é a verdade. Eu não posso balizar por tradição. O Vasco é muito mais clube do que o Juventude, do que o Mirassol. Mas o Campeonato Vasco vai ser contra essas equipes. Se o torcedor realizar essa análise de momento e entender friamente que esse é o campeonato, de repente ele vai entender. Quando o Vasco pegar um Grêmio e perder, quando o Vasco pegar um Flamengo e perder, mas de repente se sair bem até em jogos mais difíceis que podem pintar no campeonato. Agora, se a comparação for contra o Flamengo, gente, me desculpa, aí é uma comparação muito cruel. Dá pra melhorar? Dá. O Carille ainda tem muito trabalho pela frente. Dá pra reforçar? Dá. Daqui a pouco vem uma nova janela. Tem a janela nacional agora, que você pode pescar alguém nos estaduais. Sempre é bom reforçar. Nunca é demais reforçar o seu elenco. E o elenco do Vasco, claramente, precisa de um pouquinho mais de qualidade. Mas já entendo que esse time de momento é suficiente para fazer uma campanha de razoável para boa no Brasileiro. Cara, a gente já falou bastante do jogo de sábado, mas a gente tem que falar e trazer aqui a palavra do Pedrinho. Porque o Pedrinho deu uma entrevista coletiva antes do Carille para reclamar da arbitragem, para falar do lance do gol do Bruno Henrique, o gol de empate do Flamengo,
Eu tenho que trazer aqui a palavra do presidente do Vasco e também a rebatida da Ferge. E teve a rebatida da Ferge, mas primeiro, Pedrinho, falando sobre a polêmica gol do Bruno Henrique. Eu só quero pontuar a questão da linha do VAR, e não estou entrando no mérito do jogo, mais uma vez, só repetindo e deixando claro, mas em 10 segundos uma avaliação de um lance tão ajustado demonstra então uma evolução do VAR num nível absurdo de um jogo pro outro. Olhando, revisando, tentando ser o mais justo possível e pegando as informações com o VAR, que a linha da tecnologia vem de baixo para cima, por isso que a cabeça do Bruno Henrique fica fora da linha e dando a sensação de impedimento. É a imagem que nós temos. A imagem que nós temos, que o corte primeiro tinha muito mais corte para fazer, para esticar. E a outra é que a cabeça do Bruno Henrique passa por fora da linha. Então, um lance polêmico que poderia mudar a trajetória do jogo, e numa avaliação, na minha concepção, extraordinária do VAR. Então nós tivemos uma evolução do VAR de um jogo para o outro de uma forma excepcional. Me causa muita estranheza a velocidade com que um lance tão apertado, tão ajustado, que determina um direcionamento do jogo, seja de uma evolução assim extraordinária de uma partida para outra. Terminou o jogo, ele bateu lá na porta do pessoal da arbitragem e consultou o porquê da marcação do gol do Flamengo, né? Por que o gol foi validado? Vamos ouvi-lo. Falei, tem uma explicação técnica que não me convence, dessa marcação que vem de baixo para cima, mas que a imagem que parece pra gente é a cabeça do Bruno Henrique por fora da linha. Então, como é que uma tecnologia mostra uma coisa para eles e a imagem que é passada pra gente através da televisão é outra? E numa velocidade dessa, eles levaram mais tempo num lance que eu até achei que eles estavam avaliando se a bola tinha entrado ou não num cabeceio do Flamengo, que o Léo Jardim está próximo da linha do gol, e eles falaram que não, que era uma avaliação de um possível pênalti. Eles demoraram mais tempo nessa avaliação do que um lance completamente ajustado. E se teve essa evolução, parabéns. Eu realmente, em lances muito menos ajustados, a demora era de 2-3 minutos. Um lance desse ser definido tão rápido. Depois, cara, com mais calma, a Ferge soltou um vídeo. Na verdade, foi o Cláudio José, que é coordenador de planejamento da comissão de arbitragem da Ferge, rebatendo o Pedrinho, a fala do Pedrinho. Vasco participou da reunião dos clubes, realizada antes do Campeonato Carioca, para estabelecer critérios e respectivas diretrizes de aplicabilidade e atuação do VAR, tendo voz e voto favorável a todas as decisões estabelecidas. O aumento da espessura da linha de impedimento para 12 centímetros foi aprovado por unanimidade, onde ficou claro e óbvio o objetivo final em beneficiar o gol e de acordo com o conceito de que na mesma linha não há impedimento. O presidente do Vasco provavelmente ainda não foi informado de que houve 7 gols ajustados e validados nessa competição em função da nova linha de 12 centímetros. O protocolo de aplicabilidade do VAR determina que a decisão do árbitro não será alterada, salvo se a revisão pelo vídeo mostrar que a decisão foi claramente errada, fato de que não houve no lance em comento, prevalecendo então acertadamente, sob os ditames técnicos e diretrizes da IFAB, a decisão de campo. O presidente do Vasco e gerente de futebol, Cláudio Rocha, foram recebidos pelo observador de VAR e pelo VAR na sala do delegado da partida, onde lhe foi demonstrado a linha na avaliação do lance e ambos declararam estar convencidos de acerto na decisão.